os DNAs microsatélites ou sequências simples repetitivas. Os microsatélites, gente, eles são marcadores codominantes, ou seja, eu consigo identificar o heterozigoto e diferenciar ele do homozigoto. E eles são pequenas sequências no DNA repetidas em tandem. Tandem são repetições que ocorrem lado a lado, de 1 a 6 nucleotídeos. Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo de uma repetição em tandem de um único nucleotídeo, ó, T, 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 isso aqui que tá vermelhinho. Então, isso aqui é uma região de microsatélite, tranquilo? Essas regiões, elas são uniformemente espalhadas pelo genoma e elas não são expressas, tá? Então, elas são excelentes para que a gente verifique fluxo gênico, caracterização de diversidade genética, uma série de aplicações utilizando os microsatélites. Uma coisa interessantíssima deles é que eles têm uma altíssima taxa de mutação. Então, por essa razão, eles são marcadores muito apropriados para que você faça o estudo do fluxo gênico atual. Então, o pessoal que trabalha com genética de paisagem se beneficia bastante dessa característica, porque você pode ver o efeito mais recente no tempo. Então, a gente olha o fluxo gênico atual a partir desses marcadores. São muito informativos. E aqui eu quero mostrar para vocês como é que a gente consegue verificar eles na nossa genotipagem. Eu coloquei um exemplo aqui de como é que sai do programa. Então, eu tenho 2 picozinhos aqui, porque eu tenho a identificação do meu heterozigoto. E quando eu tenho um homozigoto, porque é a mesma cópia, eu vou ter só um pico quando sai do programa, porque as 2 cópias são iguais, então ele vai identificar uma cópia só. E como é que funcionaria essa detecção aqui do heterozigoto, né? Então, vamos pensar num marcador que está repetindo a região GT. Tem um indivíduo que essa região GT no DNA repete 14 vezes, tá? Então, eu vou colocar aqui a genotipagem dele. Bem aqui, genotipou aqui. Esse é um homozigoto, então ele tem 2 cópias para esse GT14, tá bom? E aí aqui a gente tem um GT20. Vamos pensar que repetiu 20 vezes aqui. Então, aqui eu tenho o meu homozigoto 20, vamos dizer assim, como se ele fosse o marcador, o alelo 20. Mas como ele é um homozigoto, ele tem 2 cópias. Então, eu vou genotipar como 20-20. Mas, se eu tiver um heterozigoto para esse marcador, ou seja, se eu tiver 2 cópias de diferentes alelos, eu vou conseguir determinar aqui na minha genotipagem. Então, perceba que esse indivíduo aqui do meio, ele é um heterozigoto. Ele teve uma cópia do GT14 e uma cópia do GT20. E aí aqui, ó, a gente consegue identificar o alelo 14 e o alelo 20, tá vendo? Que gracinha. Então, eu consigo identificar o heterozigoto. Esse marcador, o microsatélite, ele é muito utilizado para testes de paternidade. Porque a gente consegue identificar os indivíduos, né? Bom, a vantagem do marcador do microsatélite é que ele é muito polimórfico. Então, assim, é muito bom, a gente consegue acessar com muita tranquilidade a diversidade genética. Algumas espécies, pode ser que você não tenha aquele polimorfismo super elevado, né, como para palmeiras a gente teve, pelo menos eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar polimorfismo, mas você tem. E a limitação é que ele é muito caro para você desenvolver o primer especificamente, o desenvolvimento do iniciador específico, a triagem, encontrar marcadores que são polimórficos para que você utilize nas populações, e isso é muito caro ainda de ser feito.